Por que essa equação está errada? Você já tentou balancear uma equação química e ficou perdido sem saber por onde começar? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Davana e aqui no canal eu ensino química de um jeito simples e direto. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Hoje eu vou te ensinar o método de tentativas para balancear uma equação. Vou te ensinar o passo a passo desse método, que é bem simples e funciona para a maioria das equações. Se você quer aprender de uma vez por todas, fica até o final desse vídeo. Primeiro precisamos entender o que é uma equação química. A equação química representa uma reação química. Do lado esquerdo, nós temos os reagentes da reação. Do lado direito, nós temos os produtos da reação. E a flechinha significa transformação. Então, quer dizer que os reagentes, eles se transformam em produtos. Essa é a representação que nós temos na equação química. Repara nessa equação que nós temos 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos, nós temos 2 átomos de hidrogênio e somente um átomo de oxigênio. Isso é como dizer que um átomo desapareceu. E na química isso não existe, pois segundo a lei de Lavoisier, a massa se conserva. Então, nós temos que ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Por isso, nós precisamos fazer o balanceamento dessa equação. Existem 3 regrinhas para nos ajudar a fazer o balanceamento. A primeira é que nunca se deve alterar os índices. E aonde estão os índices? Os índices são esses números que aparecem após cada átomo subscrito. Então, o 2 aqui do hidrogênio, ele é chamado de índice, assim como o do oxigênio. Outra regrinha é que a gente só pode alterar os coeficientes. O coeficiente é o número que vem antes do átomo. Então, a gente pode colocar números antes das moléculas. Quando a gente não tem nenhum número representado antes da molécula, quer dizer que a gente tem o número 1, porque o número 1 ele não precisa ser representado. Sempre que a gente não tiver nenhum número, é porque é apenas uma molécula. Então, para fazer o balanceamento dessa equação, a gente vai seguir alguns passos. O primeiro passo é listar os elementos e a quantidade de cada elemento que a gente tem dos dois lados. Então, eu vou escrever aqui hidrogênio, que é o primeiro elemento que eu tenho, oxigênio, o segundo elemento que eu tenho. Nos produtos, a mesma coisa, hidrogênio e oxigênio. Agora, eu vou começar a contar. Hidrogênio, eu tenho 2 aqui no lado dos reagentes e oxigênio, 2 também. Já aqui no lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios e o oxigênio, como não tem nenhum número aqui, significa que eu só tenho 1. Então, vou anotar aqui 1 oxigênio. A gente pode notar que o hidrogênio, ele está balanceado, nós temos 2 de cada lado, e o oxigênio não está balanceado, porque a gente tem 2 aqui nos reagentes e apenas 1 nos produtos. O próximo passo, então, é ajustar o coeficiente do produto, onde a gente tem menos quantidade de átomos. Lembrando que, para ajustar, eu vou sempre utilizar um número no coeficiente, nunca no índice. Se eu adicionar o número 2 aqui no coeficiente, eu vou multiplicar um oxigênio por 2, e agora eu vou ter 2 oxigênios. Então, eu vou sempre fazer aqui a multiplicação do átomo. Como eu também tenho hidrogênio nessa molécula, eu também preciso multiplicar esse hidrogênio pelo coeficiente que foi colocado aqui no início. Então, 2 hidrogênios vezes o coeficiente 2, agora eu tenho 4 hidrogênios. Repara que agora o hidrogênio está diferente. Eu tenho 2 no reagente e 4 no produto. O próximo passo, então, é ajustar o coeficiente aqui do reagente. Se eu adicionar o número 2 aqui no coeficiente, eu também vou fazer a multiplicação. 2 hidrogênios vezes 2 do coeficiente, 4 hidrogênios. Agora sim, está igual. E por fim, o último passo é fazer uma verificação final, para evitar, erros bobos ali durante a prova. Então, verificando, eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos.
2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Então, vamos ver mais um exemplo. Essa é a equação da formação da ferrugem. Esse exemplo costuma aparecer bastante nas questões do Enem, ali no contexto de corrosão de metais. Se você vê uma questão com a ferrugem, é muito provável que você vai ter que balancear essa equação. Então, vamos ver como que faz o balanceamento dela. A equação nos diz que nos reagentes nós temos ferro e oxigênio, produzindo óxido de ferro 3. Antes de qualquer coisa aqui, eu vou listar todos os átomos que eu tenho e a quantidade de cada um deles. Então, eu tenho ferro, também tenho oxigênio, mas nenhum átomo diferente. Aqui no reagente eu tenho apenas um átomo de ferro e oxigênio eu tenho 2. Já nos produtos eu tenho aqui 2 átomos de ferro e o oxigênio eu tenho 3. Agora eu já posso notar que essa equação não está balanceada, pois eu tenho apenas um átomo de ferro nos reagentes e 2 nos produtos, e o oxigênio a mesma coisa, 2 nos reagentes e 3 nos produtos, também não está balanceado. Vamos começar a fazer o balanceamento então aqui pelo átomo de ferro, né, que parece mais simples. O que eu vou fazer? Vou colocar o coeficiente 2 aqui antes do ferro, sabendo que eu tenho 1. Vou fazer a multiplicação aqui dessa quantidade, então 1 vezes 2. Agora eu tenho 2 átomos de ferro de cada lado. Então, balanceei o ferro. Agora nós vamos fazer o balanceamento do oxigênio. E aqui está um desafio, porque nos reagentes nós temos 2 oxigênios, que é um número múltiplo de 2, então 2, 4, 6 e assim por diante. E no produto nós temos 3 oxigênios, que é um número múltiplo de 3. Então, 3, 6, 9. E para fazer o balanceamento, eu preciso encontrar aqui um número que seja múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Então, eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum. Aqui eu posso observar, então, que o múltiplo de 2 e de 3 que nós temos iguais é o 6. Então, nós temos 6 aqui e também 6 aqui. Para igualar esses oxigênios, então, eu preciso chegar aqui no número 6 dos dois lados. Para eu balancear o oxigênio do lado do reagente, então, eu preciso multiplicar esse 2 por 3 para chegar no número 6. Então, eu vou adicionar o número 3 aqui no coeficiente. Já no lado dos produtos, eu já tenho 3 oxigênios, então eu preciso fazer a multiplicação por 2. Vou adicionar o coeficiente 2, então 3 vezes 2, 6. Consegui balancear aqui o oxigênio dos dois lados, reagentes e produtos. Mas lembrando que, como eu adicionei aqui esse coeficiente 2 na molécula de óxido de ferro 3, eu também preciso fazer a multiplicação do ferro. Então, antes eu tinha 2 ferros, agora vezes 2, eu tenho 4 átomos de ferro aqui nos produtos. E lá nos reagentes, apenas 2 átomos de ferro. Então, eu preciso corrigir esse número aqui nos reagentes. Vou apagar, então, aqui a multiplicação que eu havia feito e o coeficiente 2, porque a gente vai precisar mudar agora esse coeficiente. Eu tenho um átomo de ferro. Para chegar em 4 átomos de ferro, eu preciso colocar agora o coeficiente 4. Então, 1 vezes 4, agora eu tenho 4 átomos de ferro nos reagentes. Então, vamos conferir mais uma vez. 4 vezes 1, 4. 4 átomos de ferro, e aqui nos produtos, 2 vezes 2, 4 átomos de ferro. No oxigênio, nos reagentes, eu tenho 3 vezes 2 oxigênios, 6 oxigênios. E nos produtos, eu tenho 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios. Então, agora ficou certinho o balanceamento dessa equação. 4 átomos de ferro mais 3 moléculas de oxigênio produzem 2 óxido de ferro 3. E para finalizar, vamos fazer mais um exemplo. Nesse exemplo, tem uma molécula a mais. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa nessa equação. Vamos colocar os elementos e quantos átomos a gente tem de cada um. Então, nós temos carbono, também temos hidrogênio e também temos oxigênio. Então, agora nós temos
um a mais, né? Do outro lado, mesma coisa nos produtos, carbono, oxigênio e hidrogênio. Agora a gente vai começar a contagem. Carbono, a gente tem apenas 1 aqui no reagente. Hidrogênio, nós temos 4. Oxigênio, 2. Aqui no produto, nós temos carbono, 1. Oxigênio, aqui nós temos 2 nessa molécula de CO2. E aqui nós temos mais 1 na molécula de água. Então, nós precisamos somar. 2 mais 1, nós temos 3. Hidrogênio, nós temos 2. Anotado aqui a quantidade de átomos que nós temos de cada lado. Agora, a gente vai analisar. O carbono, ele está igual, então está balanceado. O hidrogênio, nós temos 4 nos reagentes e 2 nos produtos. E o oxigênio, nós temos 2 nos reagentes e 3 nos produtos. A gente precisa arrumar, então, hidrogênio e oxigênio. Para balancear essa equação, tem uma regrinha adicional aqui. A gente vai deixar por último o elemento que aparece em mais de uma molécula. Então, nesse caso, a gente observa que o oxigênio ele aparece aqui ó, em 2 moléculas diferentes nos produtos. Então, a gente deixa ele para o final. Vamos começar, então, o balanceamento pelo hidrogênio. Como eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes e 2 nos produtos, eu vou ajustar aqui no lado dos produtos. Eu vou colocar, então, o coeficiente 2, pois eu sei que eu vou fazer a multiplicação aqui do meu hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui no lado dos produtos. Já balanceei o meu hidrogênio. Mas eu também sei que eu preciso multiplicar também o oxigênio dessa molécula. Então, antes eu tinha só 1. Agora, eu vou precisar fazer 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios nessa molécula, mais 2 oxigênios no CO2, eu preciso somar os 2. Então, eu não tenho mais 3 oxigênios. Agora, eu tenho 4 oxigênios aqui nos produtos. Voltando, então, para os reagentes, onde eu só tenho 2 oxigênios. O que eu vou fazer aqui? Colocar o coeficiente 2. Porque eu vou fazer a multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4 oxigênios. Então, vamos fazer a conferência. Carbonos, eu tenho 1 carbono no reagente, 1 carbono no produto. Hidrogênios, 4 nos reagentes, 4 nos produtos. E oxigênio, 4 nos reagentes, 4 nos produtos. Então, agora minha equação está balanceada. Ficou, então, da seguinte forma. Uma molécula de CH4, porque eu não tenho número aqui no coeficiente, mais 2 moléculas de O2 produzem uma molécula de CO2 mais 2 moléculas de água. Então, é isso. Os 4 passos são listar os elementos, contar os átomos, ajustar os coeficientes dos reagentes e dos produtos e, no final, fazer uma verificação para ver se está tudo correto. Simples assim. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que logo eu te respondo. E se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com algum amigo que também está estudando Química. A gente se vê na próxima aula. Até mais!